E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise estruturada. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos assuntos que, olha, despenca nas provas de educação física, a abordagem crítico-emancipatória do Eleanor Kunz. Para quem está focado nos concursos públicos, dominar essa teoria não é só um diferencial, tá? É sobrevivência básica. Nossa ideia aqui hoje é fazer um verdadeiro raio-x desse assunto, destrinchando exatamente como essas ideias aparecem nas bancas examinadoras. Então, preparem o material de anotação porque a gente vai transformar esses conceitos filosóficos em algo super prático, claro e prontinho para vocês gabaritarem, tanto nas questões objetivas quanto nas discursivas. Bora começar? Para nossa análise de hoje rodar redondinha, a gente dividiu o roteiro em 5 blocos essenciais. Primeiro, o contexto histórico e filosófico. Depois, a gente vai focar no famoso conceito do se movimentar. O terceiro passo são as 3 competências. Em seguida, a transformação do esporte e, para fechar com chave de ouro, a metodologia e as categorias pedagógicas. Essa divisão é perfeita para ajudar a fixar a matéria na memória. Iniciando então pelo nosso primeiro pilar, o contexto histórico e filosófico e as mudanças de paradigma na nossa área. E olha, entender de onde essa abordagem saiu é figurinha carimbada nas provas. Olha só que interessante essa evolução. Se a gente olhar um pouquinho para trás, entre 1930 e 1960, a educação física tinha uma pegada super higienista e militarista, muito presa àquele paradigma médico-biológico. Depois, ali de 60 a 80, a gente entra na fase tecnicista, focada puramente no rendimento, através de uma lente biomecânica. Mas a grande virada de chave acontece mesmo nos anos 80, com o movimento renovador. É exatamente aqui que a abordagem do Kunz nasce. Ele simplesmente joga fora aquela ideia do corpo como uma máquina de fazer ponto e traz um paradigma sociofilosófico. O foco agora é cidadania, autonomia e cultura corporal. E fiquem ligados, porque as bancas amam cobrar essa contraposição de paradigmas. E para fundamentar tudo isso, a teoria bebe lá na fonte do Jürgen Habermas. Sabe aquela pegadinha clássica que derruba muita gente boa na prova? Pois é, ela mora aqui. O Habermas traz 2 conceitos que a gente precisa separar direitinho. De um lado, a ação estratégica, que é aquela que busca só a eficiência, muitas vezes manipulando o outro ou tratando as pessoas como objetos. Pensa bem, é a cara do esporte de alto rendimento clássico. Do outro lado, a gente tem a ação comunicativa, que busca o entendimento mútuo através do diálogo, do consenso livre de pressões. Muito cuidado aqui, os examinadores frequentemente tentam confundir a cabeça de vocês, dizendo que a abordagem crítico-emancipatória foca na ação estratégica. Mentira! É exatamente o oposto. O alvo é sempre a ação comunicativa para construir a emancipação do aluno. Avançando agora para o nosso segundo tópico, o foco no se movimentar e a quebra daquele velho dualismo corpo-mente. Esse vocabulário aqui é leitura obrigatória para qualquer edital. Gente, prestem atenção nessa frase do Maurice Merleau-Ponty. Ela não está aqui só para ser poética não, tá? Ela é a base de tudo. Ele diz o seguinte: o ser humano não tem um corpo, ele é um corpo. A abordagem crítico-emancipatória detesta, rejeita totalmente aquela ideia histórica de que a gente tem uma mente brilhante controlando um corpo-máquina burro. Entender que o aluno é o corpo dele significa que cada salto, cada corrida na aula é, na verdade, uma forma profunda de conhecimento e de expressão no mundo. E isso nos leva direto para uma das palavras que mais aparecem nos cadernos de questões, o se movimentar. E tem um detalhe letal aqui. O movimento humano tradicional, a gente mede com fita métrica, com cronômetro, é algo puramente físico. Agora, o se movimentar escrito a si mesmo, com o hífen, é uma categoria dialógica. Ele representa a intenção daquele sujeito em direção ao outro e ao ambiente. A ideia do professor não é só ensinar a biomecânica perfeita de um arremesso no basquete, mas sim entender como aquele movimento permite que o aluno interaja e se comunique ali dentro do jogo. Essa diferença entre movimento físico e se movimentar é questão ganha, se você lembrar disso. O que nos joga perfeitamente para a terceira parte da nossa análise, as 3 competências. Como é que a gente faz essa filosofia toda funcionar no chão da quadra, né? Bom, o objetivo central para a educação física nessa perspectiva é formar o que o Kunz chama de sujeito capaz de ação. Mas veja bem, para isso dar certo, o aluno precisa desenvolver 3 competências simultaneamente. Faltou uma, a educação fica manca. Pensa comigo, se o aluno domina a técnica, mas não tem ética, ele vira aquele colega egoísta no jogo. Se ele é super crítico, mas não sabe agir, ele vira só um espectador passivo. A palavra mágica aqui para a prova é simultaneidade. Pensa num tripé. De um lado, a gente tem a competência objetiva, que trata da técnica, da funcionalidade, é o saber fazer, tipo realizar um passe com autonomia. Depois vem a competência social, que é pura ética e cooperação.
É olhar para o colega de time como parceiro, talvez adaptar uma regra para todo mundo jogar junto. E, por fim, a competência comunicativa, que foca na crítica e na linguagem. É o aluno conseguir debater, por exemplo, por que meninos e meninas têm espaços diferentes nos esportes na TV. Nas provas, o que eles mais fazem é te dar um estudo de caso de uma aula e pedir para você associar qual competência o professor está trabalhando. Técnica é objetiva, ética é social e crítica é comunicativa. Guardem isso. Entrando agora na seção 4, a transformação do esporte. É aqui que a teoria peita de frente a natureza excludente daquele esporte puramente tradicional. A gente tem um baita contraste aqui. De um lado, aquele esporte institucionalizado, o esporte das federações, da televisão. Ele vive da lógica dos recordes, de selecionar só os talentosos e, por tabela, acaba excluindo um monte de gente. Se a escola simplesmente copia e cola isso, ela falha feio na missão pedagógica. É por isso que o Kuntz defende o esporte da escola. Esse sim é democratizado, inclusivo, focado no aprendizado e no desenvolvimento de todo mundo. O esporte na aula vira objeto de estudo, não só repetição de fundamento, percebe? E como é que a gente sai do modelo de TV e chega no esporte educacional? Existe um roteirinho de 3 passos, e olha, isso aqui é ouro para responder prova discursiva. Primeiro passo, transformação das regras. A quadra, a bola e as normas têm que se adaptar aos alunos, e não o contrário. Segundo passo, transformação dos conteúdos. O esporte não é ensinado no vácuo. A gente integra temas transversais, brincadeiras populares, cria junto com a turma. E o terceiro passo, transformação do sentido. A vitória a qualquer custo sai de cena e o prazer de jogar e conviver ganha os holofotes. O erro vira parte do aprendizado e não motivo de castigo. E para amarrar todo esse arcabouço gigante, chegamos ao quinto e último tópico, a metodologia e as categorias pedagógicas. É o mapa da mina de como estruturar o planejamento de aula. Numa aula crítico-emancipatória, esquece aquele negócio de o professor manda, o aluno faz. São 3 fases super interligadas. Tudo começa com a problematização. O professor lança um desafio, um problema a ser resolvido, não a resposta pronta. Em seguida, vamos para experimentação e diálogo. Os alunos vão testar soluções, debater o que deu certo e o professor age puramente como mediador. Esse processo todo tem que desaguar no grande alvo, que é a transcendência de limites. O aluno superar limites técnicos, superar barreiras sociais como preconceito e limites críticos, entendendo como o esporte funciona na sociedade. Para tudo isso rodar na prática, o dia a dia da aula é pautado por uma última tríade, as categorias pedagógicas. O trabalho é aquela ideia de esforço, a disciplina necessária para você aprender algo novo. O jogo já traz a liberdade, a flexibilidade, o lúdico. Mas o pulo do gato aqui é o que une os dois, a interação. A interação é o cimento dessa obra. É ela que garante que a aula tenha ética e busque o consenso. Uma aula excelente nessa abordagem é aquela que equilibra trabalho, jogo e interação de forma magistral, sem virar só um tecnicismo chato e sem virar bagunça. Então, para a gente fechar nossa análise, eu deixo essa provocação no ar. Como é que a educação física consegue preparar essa garotada para fazer uma verdadeira leitura crítica, resistindo àquela razão instrumental que trata o corpo só como mais um produto na vitrine do esporte espetáculo? Quando a gente foca no se movimentar e na ação comunicativa, a nossa aula transborda as 4 linhas da quadra e vira uma aula de cidadania. Dominar essas chaves de pensamento, esses tripés todos que a gente viu aqui, é exatamente o que separa quem só deu uma lidinha no edital de quem realmente gabarita o concurso. Deem mais uma olhada nas suas anotações e vão para cima. Até a próxima análise estruturada, pessoal. Bons estudos!